Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Um bate-papo em que eu te convido a refletir sobre a vida pessoal e profissional a partir da comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Agradecimento ao Casca Açaí de Brasília, localizado na 311 Norte, 301 do Sudoeste, Rua 17 Sul de Águas Claras e na 106 da Asa Sul. 106 da Asa Sul, loja nova. Agradecimento ao Casca Açaí. Guarda pra gente tomar depois. E afinal, galera, você que está nesse podcast, começou agora, já me conhecia ou está me conhecendo. Quem estou eu? Quem é Diogo Mesquita Pova, o autor desse podcast? Por enquanto, eu estou advogado, estou como comunicador, sou um apaixonado por esportes, futebol, futevôlei, corrida e tantos outros, e também amo comer. Amo filmes, amo cinema e também adoro demais a comunicação. A comunicação que tanto faz parte da minha vida de hoje, também de uns anos atrás. A minha vida nem sempre foi muito simples em relação à comunicação, não. E é importante que eu diga isso porque alguns amigos e algumas amigas que estão aqui acompanhando vão dizer com muita firmeza que isso é verdade. Durante a minha trajetória, eu tive muitos desafios de comunicação. E isso se tornou hoje um podcast. Calma que eu vou chegar lá e a gente vai conversar sobre isso. Eu lembro muito bem, na 4ª série, estava eu no banco de trás, minha mãe dirigindo, o meu irmão ao lado dela, e minha mãe disse o seguinte, me levando para a escola, que eu iria fazer uma viagem com a escola. Sabe aquelas viagens da escola que a gente faz? 4ª série, 8ª série. Na viagem da 4ª série, minha mãe conversando comigo e dizendo o seguinte, Diogo, meu filho, por favor, fique atento quando as pessoas estiverem conversando contigo para você olhar nos olhos dessas pessoas, porque você fica desviando o olhar. Aquela talvez tenha sido a minha primeira dica de comunicação. Minha mãe também teve outras dicas de comunicação. Minha mãe tinha muito costume de dizer para mim, e vocês vão entender por quê logo, que tudo pode ser dito, depende da forma como será dito. Esse sempre foi um grande ensinamento da minha mãe. Tudo pode ser dito, depende da forma como será dito. E meu pai, ao longo de toda a minha vida, eu ia no futebol dele, eu acompanhava ele em momentos profissionais, esportivos, e quando eu chegava em rodas de amigos, meu pai falava o seguinte, cumprimenta todo mundo, meu filho. E eu ia lá e cumprimentava todo mundo, mesmo pequenininho. Ali eu já estava aprendendo sobre comunicação. Agora você está querendo entender por que minha mãe falava tudo pode ser dito, depende da forma como é dito? Claro que eu tenho uma ressalva sobre esse tudo pode ser dito. Eu não acho que tudo pode ser dito, não. Agora tem uma mensagem, uma intenção muito legal por trás disso. Por que minha mãe falava muito isso pra mim? Por questões pessoais e em alguns podcasts, alguns episódios, a gente vai entrar nessas conversas pessoais, nossa conosco, do porquê que a gente tem raiva, do porquê que a gente transmite raiva, agressividade, impetuosidade na comunicação. Eu tinha isso. Eu tinha muita raiva, muita agressividade, muita impulsividade, reatividade, e era por isso que minha mãe dizia, tudo pode ser dito, depende da forma como é dito. Por que disso? A gente pode trabalhar esses elementos em algum dia, mas hoje a única informação que é importante nesse primeiro episódio é eu tinha uma comunicação agressiva, impetuosa e impulsiva. Por que eu tinha? Porque hoje eu não tenho mais essa intenção. Hoje essa não é uma maneira, um estilo de vida que eu tenho. Quando começa? Quando dá esse estalo e eu percebo que não está legal. Com 19 anos eu percebo que estou perdendo amizades, perdendo amigos, me distanciando de familiares por causa desse meu estilo de comunicação. Só que eu não começo estudando comunicação, eu começo estudando oratória. Eu começo estudando as receitas de bolo, eu começo estudando técnicas de como fazer uma reunião, como fazer uma sustentação oral, porque sou advogado e ele já estava fazendo faculdade, de como apresentar um trabalho, de como apresentar o TCC da faculdade. E ali eu começo a estudar oratória, técnicas, habilidades, muito fortemente focado nisso. E com 24 anos, hoje eu tenho 32, com 24 anos eu abro uma empresa de oratória. Era advogado, exercia advocacia e eu abro uma empresa de oratória. Nessa empresa, eu começo a trajetória que até hoje eu sigo.
a trajetória e a intenção de ter uma boa comunicação. Mas primeiro eu tinha a intenção de ter uma boa oratória. A empresa cresceu, formamos muitos alunos e alunas, conheci muitas pessoas que se tornaram clientes, fiz boas relações, boas construções, só que em determinado momento eu percebi que a comunicação, que a oratória estava se tornando uma ferramenta. Uma ferramenta. A oratória naquele momento para mim era uma ferramenta para conseguir mais resultados, aplausos, reconhecimento. E eu percebi que nunca acabava. E eu percebi que nessa hora, a oratória estava me levando a um ciclo vicioso. Toda hora eu caía naquilo. Eu estava rodando em torno do próprio rabo. Eu queria mais aplausos, eu recebia aplausos, eu queria mais aplausos, eu recebia mais aplausos, eu queria reconhecimento, eu recebia reconhecimento. E em determinado momento, o conhecimento técnico, ele me levou inclusive a uma certa manipulação das situações. Porque quando a gente domina o conhecimento, depende muito da nossa intenção, a partir do domínio desse conhecimento. E quando eu comecei a dominar esse conhecimento, eu comecei a usá-lo com uma intenção de resultado. E quando se quer alcançar o resultado, independentemente por onde se passe, o resultado vai chegar. E percebendo isso, eu percebi que não dava para ficar em busca de reconhecimento a vida inteira. Em busca de aplausos a vida inteira. Eu reconheço hoje. Eu comecei a trajetória da oratória para solucionar uma dor, mas no meio do caminho eu percebi que a oratória e a comunicação poderia me levar a um outro espaço. Que era esse espaço de domínio, de superpotência, de prepotência, de arrogância, mas especialmente de superioridade em relação às pessoas. Esse é um grande desafio quando nós temos o domínio, o conhecimento em relação a alguma ferramenta, alguma técnica. E eu percebi que não dava mais. Foi então que eu comecei uma nova trajetória em relação à comunicação. Com terapias, retiros, meditações, leituras, muito autoconhecimento. E eu percebi que antes de me comunicar com as pessoas de maneira a conseguir persuadi-las, eu precisava me comunicar comigo mesmo de uma maneira mais intencional, genuína e interessante. Foi então que, em 2019, eu tornei a oratória e a comunicação não uma ferramenta, mas um estilo de vida. Um estilo de vida. Um estilo de vida em que as minhas intenções são genuínas, sinceras, a partir não de uma necessidade ou de uma falta minha. Não de uma necessidade, uma falta que vem lá de trás da minha trajetória. De algo que eu estou buscando atingir com as pessoas, um aplauso, um reconhecimento. Não. Estilo de vida como maneira de viver melhor, viver em paz, trocar com as pessoas, construir melhores relações, independentemente do resultado. Ou seja, nessa hora o que era o meu maior desafio, e eu digo sincero e honestamente, eu escutava que eu era grosseiro, eu escutava que eu era sincero demais, eu escutava que eu era arrogante, eu escutava que eu estava sendo violento com as palavras, e em determinado momento eu me orgulhava disso. Eu achava isso interessante, porque aquilo ali me dava uma carcaça, uma força que ninguém poderia me atingir. Só que tinha uma pessoa que estava me atingindo. Eu mesmo. Eu mesmo estava me atingindo. Eu estava me distanciando das pessoas. Eu estava me desconectando daquilo que hoje eu tenho certeza que é uma das maiores potências do ser humano, que é a relação interpessoal. Claro, a partir de uma relação intrapessoal muito positiva, muito assertiva. Tornando então um estilo de vida, eu comecei a adotar 3 pilares na minha vida com a comunicação. A comunicação ela precisa ser consciente, ela precisa ser didática, as pessoas precisam conseguir entender a minha estrutura, o porquê que eu estou falando, como eu estou falando, e também começar a gerar ação nas pessoas. Com esses 3 pilares hoje, eu tenho uma intenção de compartilhar, refletir e provocar vocês. Você que está nesse podcast, eu tenho a intenção de compartilhar, refletir e provocar. Não tenho a intenção de te passar uma receita de bolo, uma técnica que vá mudar a sua vida. Eu tenho a intenção de fazer com que você reflita, se sinta provocado,
a partir do meu compartilhamento, a partir das minhas ideias, a partir do meu conhecimento, a partir dos meus estudos, a partir de um compilado de informações que eu trago e conecto com a comunicação. Para mim, todos os elementos são elementos para se estudar a comunicação, para se conectar com a comunicação, para eu me conectar com as pessoas e assim conseguir ser mais assertivo. E aqui eu já faço um grande parênteses. Assertividade, ao contrário do que muita gente pensa, não é. Assertividade não é você dizer o que pensa, ser sincero, ser objetivo demais. Assertividade é você levar em consideração o seu limite, o limite da pessoa, de acordo com o que você tem de intenção e de acordo com a intenção da pessoa. E foi assim que, ao longo dos últimos anos, eu venho palestrando, dando cursos e trocando. E recentemente, em uma palestra que eu dei, uma aluna, ao final, me chamou para uma conversa e disse o seguinte: Diogo, posso conversar com você rapidinho? Eu disse, claro. Ao final, nós fomos para o final ali do auditório e ela me disse que, me escutando, me se sentiu provocada. Ou seja, eu consegui o meu objetivo. Essa é a hora que eu fico extremamente feliz. Ela disse, eu me senti provocada porque eu falo demais. Só que quando você disse que falar e comunicar é diferente, quem comunica tem a intenção de tornar comum e quem fala não se importa com a mensagem, se ela está chegando para a pessoa ou não, aquilo ali me instalou. E eu só fiz aquele silêncio e deixei ela continuar falando. E ela disse, eu falo demais, eu conto história para as pessoas que eu não deveria contar, eu me abro com quem eventualmente eu não deveria me abrir, às vezes eu falo verdades que as pessoas não estão querendo escutar. E eu já percebi que o problema não é das pessoas. E eu vou abrir um parênteses, porque às vezes as pessoas vêm até mim e dizem o seguinte, Diogo, eu tô cansado de ter que ficar pisando em ovos para conversar com as pessoas. Calma. Muitas vezes nós precisamos ter maior assertividade, levar em consideração o limite da pessoa e o nosso, para só então a gente conseguir tornar a comunicação mais assertiva. Agora, o que ela estava me relatando, que ela percebeu e teve uma autorresponsabilidade sobre a comunicação, sobre a troca com as pessoas. Ela percebeu que ela precisava comunicar melhor, para além de falar. E aí, quais dicas? Quais dicas te vêm à cabeça? Quais ideias? Quais reflexões? Quais provocações? Quais compartilhamentos? E nessa hora eu dei 3. Fiz 3 reflexões, 3 compartilhamentos. A primeira reflexão que eu fiz com ela foi a seguinte. Eu fiz uma pergunta. O que você está querendo dizer é mais importante para você ou para o diálogo, para a troca que você quer ter com a pessoa? Porque muitos são os momentos em que nós falamos e a pessoa não pediu. A pessoa não quer receber conselho. A pessoa não pediu ajuda. A pessoa não quer escutar o que você entende como certo. Ela só quer desabafar. E nessa hora que eu falei isso, ela arregalou os olhos e disse, é verdade, Diogo. Eu falei, pois é, sempre que o pensamento vier à sua cabeça, você estiver escutando alguém e vier à sua cabeça, diga isso, fale aquilo, e você inclusive estiver parando de escutar a pessoa, porque você quer falar, respire. Respire e pense. Isso é mais importante para a conversa, para o diálogo ou para mim? É uma necessidade minha ajudar essa pessoa. É uma necessidade minha ajudar todo mundo. É uma necessidade minha aparentar que eu sei. É uma necessidade minha dizer o que é certo para essa pessoa. E nessa hora meu ego está super inflado. E muitas vezes nós temos a intenção de ajudar, inclusive quem não quer ser ajudado. Tem uma frase que perguntaram para Sócrates e Sócrates respondeu: minha mãe, como parteira, ela não ajuda no parto de mulheres que não estão grávidas. Ela só ajuda no parto de mulheres que estão grávidas. Ou seja, somente quem tem prontidão para receber e somente quem está a fim de receber. Não são todos os momentos em que eu compartilho algo com alguém, com um amigo, com um familiar, com a namorada, com o namorado, que eu tenho a intenção de escutar. Eu só quero desabafar. E na hora que eu falei, fiz essa reflexão, ela falou assim: Diogo, e tem muitos momentos em que eu paro para pensar depois no que eu falei e eu falo assim: nossa,
falei demais. Não devia ter dito isso. Fui sincera demais, essa aluna me relatou. E nessa hora ela entrou no famoso sincericídio. O excesso de sinceridade fez com que ela passasse do ponto e se tornasse, inclusive, agressiva. Agressiva por quê? Não porque ela foi violenta com o corpo, fisicamente, mas porque ela não respeitou o limite da outra pessoa. Com isso, essa reflexão do que é mais importante para o diálogo ou para ela, eu já consegui fazer com que ela fizesse uma reflexão, e óbvio, porque ela tinha prontidão, fiz com que ela pudesse refletir sobre qual é a real necessidade de uma conversa. São todas as conversas que nós precisamos falar, são todas as conversas que nós precisamos opinar. Recentemente passei por uma outra situação em que fui questionado, por ser advogado, sobre um assunto polêmico que estava nas mídias, na televisão. Me perguntaram, um grupo de amigos, estávamos jantando, Diogo, qual é a sua opinião? Eu falei, não tenho opinião ainda. E aí, nessa hora, eu fui chamado de em cima do muro. Disseram que eu estava ficando em cima do muro. De fato, eu não tinha opinião sobre aquele assunto. E se eu não tenho opinião, não tem por que eu falar, independentemente de ter me conectado com a minha opinião. Muitas pessoas às vezes querem opinar sobre tudo, falar sobre tudo. Nem sempre é necessário. Nem sempre é essencial para a conversa. E se não é essencial, por que nós precisamos falar? Por que nós precisamos trazer aquela informação se não é oportuno? Nós não precisamos ter opinião sobre tudo. Nós não precisamos falar sobre tudo. Nós não precisamos expressar sobre tudo. Afinal, às vezes aquilo não é interessante para a conversa. A pessoa que está conversando conosco não tem interesse em saber. Por isso que uma boa pergunta, e mais valem boas perguntas do que boas respostas, uma boa pergunta nessa hora ela pode ser interessante. E aí eu trouxe uma reflexão a ela. A reflexão que eu trouxe a ela foi a seguinte: por que não perguntar à pessoa? E ela regalou o olho como se dissesse, opa, é verdade. Por que não perguntar à pessoa se o que ela está querendo é só que eu escute o desabafo dela? Será que a pessoa quer só que eu escute o desabafo? Será que a pessoa quer um abraço? Será que a pessoa, no momento em que ela está trocando comigo, ela quer saber minha opinião? Será que essa pessoa quer um conselho? Será que essa pessoa de fato quer ajuda? Será que essa pessoa está disposta a receber ajuda? Por mais que ela diga que ajuda. E nessa hora ela pegou e disse pra mim, nossa, Diogo, uma pergunta pode fazer com que eu me comunique melhor. Eu falei, com certeza absoluta. Uma pergunta pode fazer com que você se comunique muito melhor. Nesse momento ela já se sentia extremamente contemplada e eu perguntei a ela, quer que eu traga mais reflexões? Ela disse, por favor, Diogo, traga mais reflexões. Nessa hora eu fiquei em silêncio, olhando no olho dela. E ela começou a ficar um tanto incomodada. Ela ficou incomodada com aquele silêncio. E você, está incomodado também com o silêncio? O silêncio é uma grande habilidade da comunicação. A pausa e a respiração são grandes habilidades da comunicação. Para quem fala demais, para quem sente que fala demais, a pausa e a respiração e o silêncio podem ser essenciais para diminuir o seu ritmo. Para que você pense e se conecte se o que você vai falar é importante para você ou para o diálogo. O que acontece é que em tempos atuais é impossível ficar em silêncio. Você, por exemplo, deve estar me escutando dirigindo, na academia, lavando louça, arrumando a casa. Seria possível fazer tudo isso em silêncio? Não estou falando para você parar de escutar o podcast e ficar em silêncio, hein? Em outra oportunidade, que tal ficar em silêncio? Que tal aceitar o silêncio? Muitas vezes nós não aceitamos o silêncio nem no elevador. Dizem que é um silêncio constrangedor. E eu perguntei a essa aluna, eu falei, você gosta do silêncio? Você gosta da pausa? Você gosta da respiração? Ela falou, eu tenho agonia, Diogo. Eu
tenho dificuldade. E nessa hora vem uma reflexão. Nesse momento surge uma reflexão que é: será que se eu não pauso, não respiro, não aceito o silêncio ao longo do meu dia inteiro, em 24 horas eu só fico em silêncio, só aceito o silêncio, a pausa e a respiração quando estou dormindo, será que em um momento de uma conversa em que eu já tenho o hábito de falar demais, uma conversa difícil, uma conversa desafiadora, será que quando estou nesse contexto, será que eu consigo pausar? Se eu não estou habituado a fazer, será que em um momento de alta tensão eu vou conseguir pausar? Não. Assim, eu dei mais uma dica a ela. Se acostume a respirar, a pausar e a ficar em silêncio. Ela me perguntou, quando? Eu falei, na hora de acordar, na hora de dormir, ao longo do seu dia. Quando acordar, sente a cama e apenas inspire e expire. Antes de dormir, sentado ainda na cama, inspire e expire. Ao longo do seu dia, sabe quando nós estamos extremamente tensos e de repente a gente faz aquela respiração de cansaço? Essa é uma respiração em que nós já estamos de pote cheio. Você que está me escutando provavelmente está em apneia. Aquela pausa, aquela respiração em que você sequer está consciente de que está respirando. Que tal você fazer uma respiração, uma inspiração, uma expiração consciente nesse momento? E aceitar o silêncio. Dica que eu dei a ela, e logo em seguida ela pegou no celular e parece que agarrou o celular. Como se aquele fosse o maior elemento que a impedisse de permitir o silêncio, de permitir a pausa. Porque em todos os silêncios que nós temos hoje em dia, muitas pessoas arrastam para cima, vão passando e folheando as páginas do Instagram, do YouTube, do Spotify, tantas outras plataformas. Quando ela segurou o celular, eu disse a ela, por que não dormir com o celular em outro cômodo? Dormir com o celular guardado na gaveta. E só depois de respirar, você pode pegar no celular. Essa dica que eu dei a ela parece que foi a dica mais desafiadora. E todas as dicas que eu vinha dando a ela, parecia que eu estava me escutando ao falar. Parecia que as dicas eram para mim mesmo. Por quê? Porque esses também eram os meus desafios. Falar demais era um grande desafio que eu tinha. Ainda é. Para quem me conhece sabe que falar menos é um grande desafio para mim. Eu preciso ficar muito atento e muito consciente para falar menos. E por que nessa hora parecia que era para mim? Porque os dois ouvidos mais próximos da minha boca são os meus, não são os dela. Eu estava falando aquilo para ela, mas estava me escutando. E me escutar me levou a dar uma terceira dica a ela. E claro, mais uma vez eu perguntei a ela, porque ela parecia sedenta pelo conhecimento e querendo aplicar, e eu disse, respira e pausa. E ela riu e me disse, tá bom. Parou, respirou profundamente, inspirou, expirou profundamente. Tô pronta para a próxima dica, Diogo. E eu dei a terceira dica. Você disse que fala demais para todas as pessoas. Ela disse sim, falo demais para todo mundo. Que tal selecionar as pessoas? Que tal selecionar as pessoas para quem você vai contar sobre futebol? As pessoas que você vai conversar sobre trabalho? As pessoas que você vai conversar sobre relacionamentos amorosos? As pessoas que você vai conversar sobre futuro? Nessa hora ela me olhou com cara de espanto e eu perguntei o que aconteceu. Ela falou, eu falo de tudo com todo mundo. Eu falei, quem são as pessoas que sabem de tudo da sua vida? Ela botou a mão na cabeça e disse, eu me arrependo todas as vezes, mas eu falo muito da minha vida para todo mundo.
Por que é necessário selecionar o nosso público para selecionar a mensagem que nós vamos transmitir? Para que a gente não transmita a mensagem errada e se arrependa daquela expectativa que nós mesmos colocamos. Nós colocamos a expectativa e nos frustramos por ela. Mas quem colocou a expectativa fomos nós. Às vezes eu vou falar de futebol com uma pessoa que não entende nada sobre futebol e eu me frustro porque aquela pessoa não sabe nada de futebol. Quem errou? Se é que existe certo e errado. Quem se frustrou? Fui eu. Quem criou a expectativa? Fui eu. Nessa hora, então, eu coloco para ela a possibilidade dela selecionar as pessoas. Selecionar para quem ela vai transmitir cada mensagem. Previamente. Tendo em vista que ela, como ela tem uma dificuldade e ela fala demais em todos os momentos, se ela selecionar previamente, ela já vai para aqueles momentos sabendo se deve ou não deve, se pode ou não pode e, especialmente, se quer ou não quer. Nessa hora ela pegou o caderno e fez um risco no caderno no meio. Como se dissesse assim, vou dividir em 2 públicos. Excelente. Por que também é necessário mudar ou saber o público? Eu disse a ela, porque o tipo de comunicação precisa ser diferente. A comunicação que eu tenho com vocês é extremamente diferente da comunicação que eu tenho em uma audiência, que é extremamente diferente de uma comunicação que eu tenho em uma reunião, que é extremamente diferente de uma comunicação que eu tenho em uma mentoria de comunicação e oratória. A comunicação precisa ser de acordo com o público. Provavelmente você pode estar se perguntando, vou precisar adaptar minha comunicação a todas as pessoas que eu for conversar? Você pode, você não tem que. Eu acredito que seja uma possibilidade, porque nós temos a intenção aqui nesse canal, e especialmente nesse episódio, de comunicar, de tornar comum aquilo que queremos, aquilo que sentimos e nossas necessidades e expectativas. Se eu consigo adaptar a minha comunicação, eu consigo assim comunicar mais. E está tudo bem. Tem momentos em que nós não queremos comunicar. Alguns momentos nós queremos somente falar. Falar e falar muito. Sendo consciente, você sabendo por que está fazendo isso, se esse é o momento ideal, não vejo problema algum. E voltando à minha aluna, eu disse a ela, você sabia que existem pessoas que conseguem receber a mensagem de maneira mais visual, mais auditiva ou mais sinestésica? Ela disse, sério? Eu disse sim. Falou, é por isso que eu prefiro então escutar podcast e a ver videoaula. Eu falei, pode ser. Algumas pessoas recebem mais. Já viram aquelas pessoas que falam assim, não consigo entender. Manda um áudio, por favor. Ou então aquela pessoa que diz, por áudio eu não consigo entender. Você pode mandar por escrito? Ou então aquelas pessoas que dizem o seguinte, não consigo, vamos fazer uma reunião presencial? Cada pessoa tem um tipo ou uma maneira mais potente de receber a mensagem. Visual, auditiva, sinestésica. Se a pessoa é mais visual, nós devemos então dizer a essas pessoas, você consegue enxergar essa situação? Visual, enxergar. Segunda, se a pessoa é mais auditiva, conseguiu me escutar? Se a pessoa é mais sinestésica, consegue sentir essa ideia, pegar essa ideia, se conectar com essa ideia? Provavelmente você está perguntando, como é que eu descubro isso? Primeira possibilidade, pergunte à pessoa. Segunda possibilidade, observe. E aqui eu conto o caso de uma cliente que, após eu enviar uma proposta por escrito, ela pediu, eu enviei um áudio e ao final ela disse, a gente pode marcar uma reunião presencial para você me explicar essa proposta de honorários? Claro. Cheguei na reunião, estive com ela e eu expliquei e nada acontecia. Ela ainda não conseguia entender. Me veio uma ideia. Ela deve ser mais sinestésica. Peguei um papel e uma caneta e desenhei no papel e na caneta. Quando eu terminei o desenho, que durou alguns segundos, ela falou assim, ah, Diogo, entendi. Agora eu entendi.
e o papel que eu tinha enviado a ela com a proposta, o áudio que eu tinha enviado a ela com a proposta, ela transformou em um papel com um desenho, com a proposta. Algumas pessoas nós precisaríamos desenhar? Sim. E quando eu trouxe essa ideia para a minha aluna, ela disse: desenhar, Diogo? Eu falei: sim, eu desenhei para essa cliente. Ela disse: nossa, se eu desenho, não necessariamente eu precisava estar falando. Eu falei: exatamente. Porque nessa hora, Diogo, então a pessoa é mais sinestésica, então eu estou me comunicando ao invés de estar falando. Eu falei: exatamente. Se a pessoa é mais sinestésica e você desenhou, ela conseguiu se conectar. Assim, eu trouxe 3 dicas a essa aluna que valiam muito para mim, que valem até hoje muito para mim. Eu disse a ela sobre a possibilidade de refletir antes de falar e pensar se aquela informação é mais importante para o diálogo ou para ela. Trouxe a reflexão e a necessidade de respeitar, aceitar e se sentir à vontade com o silêncio. Trouxe a ela também a possibilidade de selecionar melhor o público. E esses foram grandes desafios e são grandes desafios que eu vivo na minha comunicação diariamente. A necessidade de pensar, de me conectar com o meu sentir e assim conseguir comunicar mais, me fizeram e me fazem hoje transformar a comunicação em um estilo de vida. É um estilo de vida relacionado à comunicação. Por isso que eu te perguntei logo no começo, como estava a sua vida, como estava a sua comunicação. A comunicação pode dizer muito da sua vida. A comunicação pode dizer muito da nossa vida. A comunicação é o para-brisa, ou eventualmente o retrovisor. A comunicação é a primeira informação que nós recebemos das pessoas. E pode ser a última também. Se nós temos a intenção de conseguir mais resultado emocional, profissional, financeiro, a comunicação pode ser decisiva. Inclusive, eu digo, algumas pessoas me criticam por isso, eu digo que a comunicação ela é mais importante do que algumas habilidades técnicas. A habilidade técnica me parece, ao meu sentir, que pode ser desenvolvida, pode ser aprendida. É uma técnica que nós vamos lá e aprendemos. A comunicação precisa se tornar um estilo. Ela pode se tornar um estilo, uma maneira de viver, em que nós temos atenção à nossa comunicação em todo momento. Claro que eu tenho recaídas, em vários momentos eu tenho a sensação de ter recaída. É como se eu tivesse sido agressivo novamente, como se eu tivesse falado demais, como se eu tivesse não escutado as pessoas e isso me fizesse com que eu me sentisse mal. Ao mesmo tempo me vem a consciência de, se necessário for, pedir desculpa, agradecer, dizer sinto muito, me redimir de algo que eu fiz. Tudo depende da nossa intenção. Tudo depende da intenção que nós temos na comunicação ao querer tornar comum algo a alguém. Depende da nossa assertividade, depende da nossa intenção e do nosso interesse. Interesse é muito diferente de ser interesseiro ou interesseira. Interesse está próximo de intenção. E é por meio da comunicação que eu consigo ter uma maior intenção de olhar as situações de maneira positiva, com abundância e não com escassez, com fartura e não com falta, com clareza e, obviamente, atingindo resultados. O resultado não pode ser a minha busca. O resultado precisa ser a consequência. Só que é por meio da comunicação que eu vou atingir esse processo todo de maneira leve, tranquila e em paz. E essa minha aluna, depois de algum tempo, me trouxe uma mensagem, que foi um texto, que ela me mandou uma mensagem, um texto enorme. Basicamente, a principal mensagem que ela disse foi: parece que minha vida ficou mais leve
e eu fiz uma reflexão com ela, mais uma. Eu falei, em alguns momentos ela não vai ficar leve, em alguns momentos vai ficar pesada. E aqui vem a nossa grande habilidade de conseguir pulsar igual ao nosso coração, de conseguir às vezes contrair para uma situação de luta, de enfrentamento, mas às vezes relaxar e deixar a vida fluir. A comunicação na vida profissional e da vida pessoal, ela é essencial. Essencial. Ela pode ser necessária, ela pode ser obrigatória e ela também pode ser essencial. Diogo, sem a comunicação eu posso atingir resultados? Pode. Serão duradouros? Tenho dúvidas. E a comunicação, ao longo dos nossos vários encontros aqui, eu trataria a comunicação não só a comunicação nossa com as pessoas, mas também nossa conosco. Quantos são os momentos em que nós não nos sentimos bem e nós sequer conversamos com alguém? Só que a nossa conversa conosco ela é extremamente desafiadora. Tem uma frase que diz: se você tratasse os seus amigos como você se trata, você teria amigos? Assim, eu gosto de uma outra frase muito interessante do Murilo Gun, que é uma grande referência, cito e vou citá-lo algumas vezes aqui nos episódios no podcast, que ele diz: tudo que tu faz contém tu. Como é que tu tá? E vocês? Como vocês estão caminhando para o final desse episódio, dessa troca e desse bate-papo? Deixo aqui a minha intenção de que vocês compartilhem, que vocês sigam, que vocês deem 5 estrelas aqui no podcast. Deixo mais uma vez meu agradecimento ao Açaí Casca, que patrocinou esse episódio, e também o meu agradecimento ao Enoch, que está aqui fazendo tudo isso acontecer. Eu sou apenas uma ferramenta e uma facilitação. Próximo episódio, você quer um tema, você quer que eu fale sobre algo que eu não falei, que eu comunique sobre algo que eu não comuniquei, escreve, manda mensagem, manda no direct que eu posso compartilhar sobre esse assunto. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação?